Meu povo, tudo bom? Graça e paz, aqui é Gabriel. E hoje, meu primeiro vídeo, eu quero compartilhar um pouquinho sobre Bíblias. Até porque todo o conteúdo do canal vai ser voltado a assuntos doutrinários voltados para a palavra de Deus. Então, a dúvida que fica é: qual Bíblia eu devo usar? Qual Bíblia eu devo ler? Qual a melhor Bíblia para estudar assuntos doutrinários? Qual a melhor Bíblia para entender de maneira mais simples, a palavra de Deus? E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, gente, a Bíblia nada mais é do que um livro composto por vários livros. A própria palavra Bíblia vem de biblioteca, de vários livros. Porque é uma junção de 66 livros canônicos, tá? São livros que foram inspirados por Deus a homens, que escreveram. E esses livros compartilham um pouco uma única história geral, que é a história da humanidade, sua queda, redenção e alguns fatos sobre o futuro, ou seja, a volta de Cristo, tá? A gente vai estudar muito sobre isso aqui no canal, então fiquem atentos a cada vídeo que for ser lançado, ok? Primeiramente, gente, quero explicar para vocês que existem tipos de Bíblia. E aí que vem aquele pessoal que fala: mas por que tantas versões? A Bíblia é uma só, não precisa disso tudo, porque tem versão A, versão B, o pessoal está mudando a palavra de Deus. Não é bem assim. Primeiro que todas as Bíblias têm o seu intuito e o seu propósito, tá? Cada autor, cada estudioso da palavra tem o seu propósito em compartilhar algo da palavra. Então você vai ter Bíblias de estudo, Bíblias sem estudo, Bíblias com comentário, Bíblias com referências e assim vai. Eu vou começar com as Bíblias de estudo que eu tenho aqui em casa e depois a Bíblia que eu prefiro ler, tá? Então, só para a gente deixar bem claro aqui, de desligar aqui a notificação do telefone, só para deixar bem claro, gente, as versões da Bíblia não vai interferir muito no sentido original da palavra de Deus. Possa ser que mude um pouco a forma que você entenda, porque o propósito de uma versão é simplificar e não mudar. Então, por exemplo, você pega uma Bíblia que tem lá a mais clássica, ARC, ARA. O que é isso? O que são essas abreviações? Aqui nos comentários, tá? Vai ter um comentário fixado sobre cada abreviação de Bíblia. Então vai ter lá ARC, ARA, NA, você vai ver o que é. Mas a Almeida, que são as ARA, ARC, NAA, são todos Bíblias de João Ferreira de Almeida, que antigamente era JFA, e mudou para Almeida Revista e Corrigida, ARC, ou Almeida Revista Atualizada, ARA, ok? Então foi apenas uma forma de traduções serem simplificadas. João Ferreira de Almeida, ele traduz a Bíblia, e essa Bíblia que leva a tradução com o nome dele, ok? A maioria das Bíblias de estudo vai ser na versão João Ferreira de Almeida, ou atualizada ou corrigida, porque elas são mais próximas do original, ou seja, do sentido original grego, certo? Então vai ter algumas palavras difíceis de entender, como entender-lhe-ás, circuncidação, palavras assim mais formais. Mas tem Bíblias mais simplificadas, como por exemplo, se eu não me engano, essa daqui é a NV, deixa eu ver aqui. Qual é essa versão? NVI ou NIV, A NVI é a nova versão internacional. Ela vai dar uma simplificada um pouco na leitura. Facilita pra gente. Mas vamos lá por partes. Primeiro vou mostrar algumas Bíblias de estudo que tem aqui em casa, tá? Duas são minhas, uma não é minha, é de Josi, minha esposa. Mas vou mostrar pra vocês. Essa daqui, gente, é a Bíblia de estudo Joyce Meyer. E por que dá o nome de Joyce Meyer? É porque ela que escreveu? Não. É porque ela bota comentários e notas aqui na Bíblia dela mesma, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, livre-se do e se, Você vai ver que tem uma página só com alguns estudos e anotações dela sobre algum versículo específico. Vai ter aqui embaixo também o Declara a Palavra, onde ela pega um versículo e ela faz com que a gente declare aquele versículo, coisa que é muito importante pra gente.
Olha aqui embaixo. Tem o Declare a Palavra. Todas as Bíblias que eu mostrar aqui eu vou tentar ao máximo deixar na descrição, onde você pode comprar, tá? Lembrando que nenhuma seja aqui me patrocina nem nada disso, só para compartilhar mesmo. Então, Bíblia de estudo, gente, é um pouco diferente da Bíblia normal. Por quê? Porque além de vir a tradução da Bíblia, começando aqui que é uma NVI, vem também as notas de estudo do autor. Então, o autor da Bíblia de estudo, ele coloca seus estudos, suas notas, sua visão sobre aquilo, para compartilhar conosco aquilo que ele entende. Então, Joyce Meyer aqui, ela é muito específica em colocar também as datas. Isso daqui é muito bom, tá? Ela coloca a data onde mais ou menos foi escrita a carta, tá? Então tá aqui Esdras, ou Segunda Crônicas, o autor, né, é atribuído a Esdras, provavelmente entre 425 a 400 a.C. Então ela bota a datação aqui bem interessante, tá? Para quem vai estudar é muito bom. Então aqui é a Bíblia de estudo. Outra Bíblia de estudo que eu recomendo muito, tá? É a Bíblia de estudo pentecostal. Eu tinha ela na versão grande, mas eu dei para um colega e fiquei com a versão compacta, que é essa daqui, ó. Pequenininha, rapaz, tá na minha mão, ó. Mas ela tem todas as notas de estudo da maior, certo? Qual a diferença dessa daqui para outras? Ela vem na versão Almeida Revista Corrigida, tá aqui embaixo, ó. Vocês dá para ver aqui. É a ARC. Então, Almeida Revista aí Corrigida. Ela vem com concordâncias, por exemplo, aqui no meio vem algumas concordâncias dos textos. Eles pegam os versículos, certo? E vai dando as referências daquele versículo, a concordância do versículo, em qual profeta foi dito isso e assim vai. E aqui embaixo vem as notas de estudo da Bíblia Pentecostal. Então você vê que isso daqui é só nota de estudo, não é a Bíblia, tá? Então isso aqui não é a palavra de Deus, é apenas colocações de estudiosos, tá? Ele vem também com algumas ministrações ou pregação para quem gosta de pregar. É muito bom, porque ele vem com pregações já prontas aqui, ó. Tá? Essa página aqui é só a pregação. Então você pode estudar a pregação por aqui e ensinar para alguém, tá? Você pode aprender muita coisa com Bíblia de estudo. Mas eu não sou fã de Bíblias de estudo. Vou falar o porquê daqui a pouco. Só mostrar mais uma. Acho que deu para entender a diferença da Bíblia de estudo e da normal, né? Vamos mostrar mais uma aqui, que é a Bíblia de estudo do pregador. Essa daqui, ó. Ela também vem na versão ARC, que é uma versão que eu gosto muito, tá? E ela também vem com algumas notas e algumas pregações já prontas para você apenas estudar e pregar, certo? Mas por que eu não gosto muito de Bíblia de estudo? Vou falar o porquê bem simples, tá, gente? Primeiro, porque ela rouba um pouco a quantidade de textos que deveriam estar ali. Então, por exemplo, aqui deveria estar vários textos de Mateus 28, mas tem vários estudos do autor. Então você acaba se perdendo na hora que você estiver pregando, ou lendo, ou ensinando para alguém. Você está lá passando, vem um blocozão de estudo que você tem que passar as 2 páginas para achar o versículo. Então, para mim, é bom para você estudar em casa. Mas eu não prefiro muito porque eu gosto de fazer os meus estudos. É aí que vem a Bíblia normal, tá? A Bíblia sem estudo. Vou mostrar aqui uma. Deixa eu pegar só a outra ali bem rapidinho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, voltando. Essa daqui também é de Josiele, minha esposa, tá? Essa daqui é uma Bíblia que ela não tem estudos. Ela é só os versículos e os capítulos. Olha só. Vendo? Ela só tem versículos e capítulos. Por que essa daqui é boa? Porque você pode colocar os seus estudos dentro dela. Então, essa daqui você pode pegar e anotar o jeito que você quiser. Colocar aquilo que você está aprendendo, está querendo compartilhar, está estudando. Você vai colocando e vai anotando bem direitinho o que você quer colocar. E não precisa necessariamente seguir a ideia de alguém, ok? A cadeira estava descendo aqui, teve que subir. Então, essa daqui e essa daqui são Bíblias sem estudos, tá? Só o versículo, só o capítulo, só o texto mesmo, sem notas, sem estudos. E é aqui onde eu coloco meus estudos. Então, por exemplo, pega uma Bíblia dessa daqui, né, de forma limpa, seca, sem nada, e vou colocar aquilo que eu estou estudando. Vendo? Vou anotando aquilo que eu acho interessante do texto, aquilo que eu estou aprendendo.
né? Eu mesmo vou lá e coloco a datação, o autor. Não, o autor já tem aqui, mas eu vou colocando a autoria, né? Alguns pontos importantes, porque é assim que eu prefiro estudar. Então, isso daqui me ajuda tanto a entender o livro, como me ajuda a lembrar de muitas coisas que eu estou estudando. Então eu prefiro Bíblia sem estudo, mas eu não sou contra Bíblias de estudo. Eu tenho aqui, eu mostrei para vocês, tenho duas aqui, minha, né, e uma de Josiele. Nós usamos Bíblias de estudo, mas nós não nos prendemos aos estudos da Bíblia, tá? Aos estudos dessa Bíblia de estudo aqui. A gente se prende às Escrituras, a gente fica voltado ao que a Bíblia realmente ensina. Por exemplo, um dos capítulos mais mal falados e mal ensinados da Bíblia é Romanos 9, sem dúvida nenhuma. Romanos 9 é totalmente deturpado por várias pessoas. Então eu vou pegar Romanos 9 e vou estudar colocando aquilo que eu estou aprendendo ou aquilo que eu quero ensinar da maneira mais bíblica possível. Colocando referências, colocando anotações, para que eu não possa cair em engano de falsas doutrinas, tá? Então, você vê que isso aqui é colocado, tem até anotações aqui em cima. Ou essa aqui, que são mais notas, ó. Então, você vê que eu prefiro fazer isso, por quê? Porque me ajuda a lembrar daquilo que eu estou fazendo, certo? E pra gente finalizar, né? Cadê a caneta aqui de dentro? Pra gente finalizar, eu vou mostrar uma Bíblia aqui que ela não é nem de estudo, certo? E nem é só Bíblia. Ela tem alguns comentários, ela tem alguns textos, mas não é de estudo. Essa daqui da casa Thomas Nelson. Ela é na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, que é a Bíblia C.S. Lewis, tá? Que eu tenho aqui, eu comprei ela num desconto muito bom, tava 50% de desconto. Então ela saiu por menos de R$100, pelo incrível que pareça. E ela não tem estudo, gente. Ela não tem notas assim de estudo bíblico, nada disso. Ela só tem textos tirados de alguns livros do irmão Lewis, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um textozinho, tá? Que não faz parte da Bíblia. Mas aqui embaixo tem dizendo de onde é. É retirado do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então você vê que essa Bíblia aqui, por mais que ela não seja de estudo, ela é boa também para você ler e fazer devocional, tá? Eu não uso tanto ela, né? Eu comprei recente, então estou usando a outra que eu tenho aqui. Mas ela também é muito boa, né? C.S. Lewis escreveu vários livros, tanto que tem citações aqui, ó. Cristianismo Puro e Simples, também é outro livro dele. A versão é boa, a letra é boa de ler, mas ela não é de estudo. Então, se você for comprar para estudar essa daqui, não vai fazer muito sentido, porque ele não tem estudos teológicos, né? Tem apenas reflexões de Lewis. Então, gente, essas são as diferenças de Bíblia. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E se quiserem comprar Bíblias para estudar doutrina, eu recomendo a NAA, ARC, ARA, tá? Ou a King James. Se quiserem Bíblias para entender melhor, tá, a leitura e não para passar uma doutrina, eu recomendo a NVT, NVI ou até mesmo a versão viva, também ajuda um pouco, tá? A NTLH eu não recomendo muito porque ela tem uma linguagem tão simples que ela tira alguns textos da Bíblia, porque ela simplificou lá em cima, né? Então, por exemplo, textos que falam Isaías capítulo 10, versículo 27, né? Vai falar que o peso será tirado naqueles dias, e esse peso será removido por causa da gordura, ou por causa da unção. Na versão NTLH simplesmente não tem. Eles tiraram a parte gordura, né? Porque repete a questão de ser tirado. Será tirado por causa da unção. Como já foi colocado que vai ser tirado, eles não colocaram o final. E perde um pouco o sentido do poder daquele texto, né? Porque fala que é a unção que despedaça o jugo. Mas lá não tem isso. Então, para você ver o quão é importante você saber a versão que você está comprando. Não compre qualquer versão, tá? Não compre qualquer Bíblia. Eu estou abrindo aqui um aplicativo de Bíblia que eu vou deixar na descrição também, que é a Mais Word, onde ela bota várias versões para você ler e estudar, tá? Eu vou aqui na versão NTLH, que eu tenho aqui, claro.
Eu não sou contra você usar várias Bíblias, né? Mas também você não vai sair comprando várias Bíblias também, né? Você pode usar alguns aplicativos que ajudem. Então você abre aqui a versão NTLH, deixa eu abrir aqui no texto de Isaías 10:27, só para mostrar para vocês a diferença. Olha só, vou botar aqui primeiro na versão NAA, que é a versão da Bíblia de C.S. Lewis aqui. Fala assim: naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês e o jugo dele será removido do pescoço de vocês. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. Na versão ARC, que é essa versão aqui, cadê? Dessa Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Almeida Revista e Corrigida. O finalzinho fala assim: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já quando você vai para alguma versão mais recente, como a NTLH, a Viva, acho que também não coloca. Olha só o que vai falar na versão Viva. Naquele dia acabará com a escravidão do seu povo, quebrará as correntes que prendem os judeus. Acaba aqui. Olha só, acaba aqui, simplesmente acaba aí. Judeus. Não tem aquele peso do texto, né? O jugo será despedaçado por causa da unção. Ou seja, o poder de Deus é o que vai despedaçar o jugo. Não tem isso. Tiraram, não sei porquê, né? Mas tiraram. Então você vê que perde um pouco o sentido e o poder do texto. Então, para a doutrina, eu recomendo fielmente as Almeidas Corrigidas, Fiéis, Atualizada, a Nova Almeida Atualizada também, ou a King James, tá? Para leitura devocional ou para você que quer aprender de maneira mais simples, NVT ou NVI, tá? E para quem tem dúvida sobre a mensagem, a Bíblia, a mensagem, ela não é uma versão de Bíblia, tá? Ela é uma paráfrase, tá, do autor que escreveu aquela Bíblia simplificando para que seu filho entendesse o que ele estava querendo passar. Só isso. Ela não é uma versão, tá? Não existe Bíblia na versão a mensagem. É Bíblia a mensagem. Porque é uma paráfrase do autor que escreveu, tá? É uma paráfrase. Ele apenas escreveu o que ele estava entendendo. Não é boa para a doutrina. Ela é boa sim para algumas pregações, para simplificar o entendimento e deixar mais claro o que o autor estava querendo passar. Mas para a doutrina, ela é uma péssima Bíblia se você quiser ensinar, tá? Ela não vai ajudar tanto em doutrina, mas em pregação vai muito. Então eu recomendo também ela, mas não para a doutrina. Então, gente, esse foi o vídeo. Sei que ficou um pouco longo, quase 20 minutos. Mas é apenas para compartilhar um conhecimento com vocês, tá? Para que vocês não fiquem depois pensando: porque eu teria várias Bíblias. Porque existe tanta Bíblia, tanta versão. Você está lendo em tal versão, mas por que você não lê na outra? Então, eu deixei tudo bem explicado aqui para vocês entenderem bem, tá? Em qual rumo a gente vai levar o nosso canal. Ou seja, a gente vai aprender sobre doutrina e as versões que vão ser mais usadas, eu já falei aqui: a RC, a RA, NAA ou a King James. Então, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo.